sejam todos bem-vindos em mais um episódio aqui do nosso podcast Boss Mind. Eu sou a Vera Araújo. Enrolando o nome, tá fogo o negócio. Sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, sócia da Soraya em vários projetos, host aqui no Boss Mind. E, claro, gente, eu não posso perder a oportunidade de solicitar para vocês que se inscrevam no nosso canal aqui no canal do YouTube. Vera, é difícil se inscrever? Não, tá sim. Inscreva-se. Clicou ali, você já tá dentro do canal. Caiu aqui dentro. Ai, Vera, mas a primeira vez que eu tô vendo vocês aí e tudo mais... Bem, beleza, fica aqui até o final. Depois vocês vão ver os outros conteúdos, porque nós temos convidados especiais que vai trazer para vocês informações que vão transformar a sua vida pessoal, sua vida empresarial também. E claro, vai contaminar de uma forma muito positiva a sua família. Então, vem com a gente. Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil e empresária e com certeza uma fã de onde ele participa ali, participou por muitos anos, esteve à frente e vocês já vão saber onde é. Eu adoro mistério, sabe que eu sou curiosa também, então eu já gosto de jogar um misterinho no povo. Legal. Gente, pega papel e caneta, porque como eu sempre digo, o Boss Mind não é uma coisa de entretenimento, de você assistir, acompanhar e ouvir quando você não tem o que fazer. Não, é pra você aprender com quem tá aqui, porque a gente aprende. Aqui hoje, a gente tá aqui, concentrada, trabalhando, hoster, beleza, depois eu escuto no Spotify, depois eu assisto no YouTube, pego papel e caneta e vou anotando. Ideia, tal, decisões, tudo. Então faça isso você também, beleza? Bora lá. Bom, vou apresentar. Antes eu vou falar como que eu conheci o Fabiano. Eu tô numa nova pegada de novos amigos, né, gente? Fala, sensacional. E isso faz parte dos lugares que você participa. E eu tive a oportunidade de conhecer o Fabiano no IbraWork, num espaço onde é um co-work também. Ali faz palestra, treinamentos. Estavam a primeira vez que eu vi foi a apresentação de startups. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre. E depois no outro segundo episódio nós estávamos falando sobre mentorar líderes de ONGs. E aí ele também teve um momento de palestra que eu falei para ele um pouquinho antes, olha, te elogiaram, falaram que foi sensacional e realmente foi sensacional. E é assim que eu conheci o Fabiano. O que eu fiz? Estava lá nos bastidores daqui de lá, falei, gente, preciso convidar esse homem pro Boss Mind. Por conta da palestra, por conta do conhecimento. Nesse caso, é super interessante você fazer uso do conhecimento do seu amigo. Aí eu falei, e agora, como que convida? Ele passa daqui, passa de lá. Eu falei, gente, se ele chegar perto dele, ele vai falar assim, que interesseira, né? Mas não, é sua esposa, né, que tava contigo? Sim. Aí tava lá, falei, chegou a hora, né, eu cumprimentar os dois. Cumprimentei e depois de um momento, no pitch de elevador, eu falei assim, quero te convidar pro nosso podcast Boss Mind. Falei do endereço e tudo mais, ele falou, próximo onde eu moro. Nossa, um pitch elevator? Eu teve que descer, foi mais rápido, porque subir demora um pouquinho. Descer, ele falou, bacana, pois você me manda os dias e tudo mais. Mandei, estava com a agenda super lotada, não desisti, mandei de novo, tá aqui, para dividir conteúdo com vocês. Seja bem-vindo, Fabiano. E ele tem um sobrenome também sensacional, que te chamo de Naga também, né? Aí você, por favor, se apresente. Bom, prazer, pessoal. Obrigado pelo convite aqui. Muito satisfatório aqui, feliz de estar com vocês aqui, podendo contribuir, falar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem de experiência. Espero tentar surpreender o pessoal que está nos assistindo. Vai! Vai, porque a gente vai fazer umas perguntas para surpresa mesmo. Fabiana, tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, que surgiu para eu fazer uma palestra. Eu tinha que fazer um speed, né? Uma palestra rapidinha, assim. E falaram, Soraya, você vai falar de quem é você. Aí eu falei, beleza, quem é você? Coloquei isso no Google. Quem é você? O Google não soube me responder. Então eu falei, peraí, que agora eu vou perguntar para as pessoas. Quem é você? Quem é Fabiano por Fabiano? Bom, sou Fabiano Nagamatsu, eu sou caipira, venho do interior de São Paulo, nasci numa cidade bem pequena, de 9 mil habitantes. Chegou até 10 mil, já diminuiu, tá com 9 mil de novo. Mas uma cidade celeiro, uma cidade que é de grandes produtores, né? Saíram ali, assim, boa parte das pessoas que moram ali são produtores de alguma coisa. Mas saiu jogador de futebol já de lá também, né? O Marcos Túlio Tanaka, que é um grande amigo. Eu joguei muito bola com ele, inclusive, muito. Ele jogava de meia direita e eu jogava de ponta, de banco.
ficava na reserva. Gente, depois fala que não vai se surpreender, né? Surpreendeu. E ele foi pro Japão, mas já foi mais velho pro Japão, né? Então ele, na idade de jogador, tem que começar ali com 9, 10 anos. Ele já foi com 16, 17 anos pro Japão, foi para estudar. E lá ele começou a carreira de futebol mesmo, né? Ele foi jogador profissional. O pessoal lá no Japão fala muito que ele é o Ronaldinho do Japão, né? Ai, então que legal. tem museu ali, é um cara muito... E assim, isso ajudou muito ele também na forma disciplinar, né? Hoje ele é um grande empresário e a disciplina o ajudou bastante. Então eu saí de Palmeira do Oeste, venho de uma família humilde. Você é de Palmeiras? Palmeira do Oeste. Gente, eu não falei que era meu mais novo amigo, mais antigo, é de Palmeiras do Oeste. Você tem alguma relação com Parecida do Oeste, moro em Palmeiras do Oeste, Jales e Estrela do Oeste, tudo daquela região, menino. Sério? Parecida, né? Eu nasci em Aparecida do Oeste. Aparecida do Oeste, ali do lado. Meus tios estão lá, minha família tá lá, o irmão e tios também, e tem uma família em Palmeiras do Oeste que são meus tipo parte de pai. Que legal. É aqueles que a Cristina e o Antônio falou que é pequeno? Isso. Já sei qual é, que é um cliente nosso da Caleb que também são de lá. Que legal, olha que mundo pequeno. Viu? Por conta da conexão, eu só tive um receio de chegar perto de você, mas era receio meu, não era nada seu. Bom, então, Palmeira do Oeste, e aí depois eu saí novo para estudar e para trabalhar, né? Não tinha condições de fazer uma faculdade na época, fui estudar, acho que tem que entregar um pouquinho da idade, o Cefam, que era um curso que o governo na época dava para fazer magistério. Então eu trocava ali das 6 horas da manhã até as 18 estudando, né, por uma bolsa era um salário mínimo na época. E aí eu fiz o curso técnico de noite, de programação de simuladores, né? Então eu sou programador, depois eu tive condições de fazer faculdade. Nessa época eu troquei o cargo de gerência que eu ia assumir na cidade de Jales, já ali do lado, por uma bolsa de estudos. E comecei a montar a empresa júnior pela região, né? E ali foi quando eu comecei a aprender consultoria. Então comecei a ter contato com grandes empresários e não só dali da região. Eu tive contatos com empresários em Portugal, na Europa de uma forma geral, nos Estados Unidos, né? Isso sem internet naquela época, sem muita conexão, né? Na verdade a gente tinha internet, mas era o discado, que a gente, para ficar mais barato, a gente acessava de noite, depois da meia-noite, um pulso, né? Sim. Então, e aí ali eu comecei toda a minha rede de relacionamentos, né? Muita gente fala assim, poxa, Fabiano, não, foi o Shark Tank, foi o Sebrae, foi a Austin. Eu digo que antes disso, né, eu comecei a criar uma rede de relacionamentos, né? Então imagina, eu, um japonês tímido, né, caipira. O primeiro curso que eu fui fazer foi um curso de oratória, né, nos anos 2000 mais ou menos. No ano seguinte já estava dando palestra, mesmo ainda estudante, né, de administração. Depois que eu terminei, eu morava no fundo de uma empresa da qual nós adquirimos essa empresa, né? Eu adquiri, né, fiz ali uma análise de um plano de negócio, uma análise de viabilidade, técnicas de negociação para negociar com o dono, porque eu morava ali de favor, e acabamos comprando, né, essa empresa, que era um depósito de gás, se tornou uma distribuidora depois, e foi o que nós deixamos para minha família ali, né? Me tornei professor, dava aula em 3 faculdades, por semana a gente rodava mais de 500 quilômetros, né, por semana para dar aula em 3 faculdades. Foi quando depois, né, já casado, né, com a minha esposa, que eu já estou há mais de 24 anos juntos, ela falou, poxa, você podia fazer um concurso no Sebrae e tudo mais, porque tem tudo a ver com consultoria. E eu falei assim, ok, vou tentar. E tentei, né, tinha uma vaga aqui em São Paulo, na sede do Sebrae, passei e migrei para cá, deixei todas as aulas, coordenações e tudo mais para migrar para cá, até as empresas também de consultoria. Fiz carreira aqui, trabalhei quase 10 anos aqui, o último feito foi montar a faculdade Sebrae, a primeira do Sistema S, então já estou na docência há mais de 17 anos, mais de 15 anos no ecossistema de startups, de inovação. Tudo isso devo muito à nossa região ali, a região que nós crescemos ali, uma região assim, que a gente vê que talvez não tem tantas oportunidades, mas a oportunidade de quem faz somos nós. Né? Então isso eu sempre falo, todo ano, pelo menos umas 2 vezes por ano, eu vou ali palestrar em uma das faculdades da região, né? Ou em Jales, ou Fernandópolis, Santa Fé, né? Ali Votuporanga.
Eu sempre falo isso para os jovens, né? Que a gente tem que acreditar no nosso potencial. Se eu não acreditasse, eu seria mais um ali que estaria trabalhando, né, não desmerecendo, mas em trabalhos bem operacionais ali, né? Como meus pais trabalharam na roça também, eu também trabalhei ali com serviços pesados, né? De mecânico, autoelétrico, trabalhei muito tempo como garçom de noite, né? Então estudava um pouquinho de tarde ali para de noite trabalhar. Naquela época, moleque podia trabalhar, né? Tinha 12, 13 anos ali, mas trabalhava de garçom, então, e estava tudo certo. Mas isso me ajudou muito a entender o quanto eu tinha o potencial de crescer, o quanto eu poderia crescer. Então, eu sempre tinha uma meta, um sonho, e isso a gente ensina muito na educação financeira, né? Na orientação financeira. E quando eu voltei para cá, então, eu já tinha lá as minhas especializações em marketing, recursos humanos e atuação em finanças, um pouquinho mais de 10 anos de cada área de experiência. Fiz o meu mestrado aqui também na área de inovação, então docência 17 anos, 15 anos no mercado de startups e nós tivemos um problema em São Paulo, e aí familiar, né, minha esposa, nós perdemos ali 3 gestações e resolvemos ir mais para o interior, interior mesmo, né, qualquer tipo de interior. E aí eu tinha dado 2 palestras para o pessoal de Mato Grosso do Sul. E aí eles falaram, olha, Fabiano, você podia vir trabalhar aqui como diretor de inovação da faculdade e tudo mais. E nesse tempo, nós resolvemos ir para lá, sem família, sem nada, nenhum conhecido. E eu me tornei diretor de inovação numa faculdade que está presente em 15 países, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Minha mãe nasceu aí. Nasceu ali? Então, cidade boa ali, uma cidade interiorana, bem tranquila. E de lá nós já pivotamos para uma aceleradora. Foi a primeira aceleradora do Mato Grosso do Sul. Nós aceleramos mais de 20 startups ali. Na pandemia eu subi um pouquinho mais para Cuiabá, Mato Grosso. Nós montamos ali com um grupo de empresários. Não deu muito certo. Eles investiram em algumas startups, mas, né, continuaram tocando os negócios deles. E terminando a pandemia nós voltamos aqui para São Paulo. A Austin, né, o Dr. Jorge da Austin, Austin BMW e tudo mais de carros, eles queriam entrar no mercado de nova economia. Só como que a gente pode entrar? Porque muitos negócios do mercado real vão acabar, né? Talvez os nossos negócios daqui 5 anos não são os mesmos. Nós queremos saber o que nós podemos entrar nesse mercado de startup. E aí nós montamos a aceleradora. Essa aceleradora já está aí com 4 anos mais ou menos. Nós temos mais de 26 startups aceleradas, investidas. Temos 2 M&As, um em João Pessoa, na área de games. Nós temos aqui, nós trouxemos do Shark Tank, né, um que é a Austin Invest, que era a Imo Invest, lá nós compramos, né? E nós temos a Austin Digital também em Manaus, que é para biotecnologia e bioeconomia. Então, assim, temos um veículo de investimento, temos aceleradora, temos alguns programadores espalhados pelo Brasil, muitos deles foram meus alunos, né, meus ex-alunos agora. Então, é o que nós estamos contribuindo aí para o ecossistema. Que sensacional, hein? Misericórdia. O dia do evento lá, que a Austin também estava patrocinando, enquanto eu fui mentora, eu levei um convidado que é um amigo e ele é cliente também do escritório, e ele falou, você me trouxe para reconectar com o meu professor. Você. O Renato? Renato. O Renato. Eu falei, não, você não acredita. Ele fez igual eu, quando eu voltei para a faculdade, eu fui fazer um treinamento. E aí eu entrei na faculdade, fazia tempo que não entrava, dava até uma alegria, assim, acho que foi a mesma coisa quando ele te viu. Falei, Vera, você não tem noção, mas nossa, eu adorei ter revisto o professor. Foi muito bom. É gostoso, né? Fabiano, conta pra gente, assim, pessoas normais, que não conhecemos algumas terminologias, o que é uma aceleradora? Uma aceleradora, teoricamente, é um avanço de uma incubadora. A incubadora que a gente tem, a gente sabe muito bem que o Sebrae lança vários incubadores junto com as prefeituras e tudo mais. A incubação, você tem assessoria jurídica, contábil, financeira, administrativa ali, faz um plano de negócio ali, um planejamento, e você tem um prazo de 2 anos para você permanecer ali, com toda essa assessoria, né, para você começar a crescer e se lançar no mercado. A aceleradora, ela também tem o mesmo papel, porém de uma forma mais dinâmica, né? A gente sabe que startup, ela é muito dinâmica, então ela vai talvez mudar o seu produto, o seu serviço em frações de semanas, talvez, ou de dias. Então, a aceleradora, ela também, além de mentorias, que todo o acompanhamento de especialistas, ela também tem ali, no nosso caso, desenvolvimento.
gestão de produto. Então, nós temos desenvolvedores que desenvolvem toda a parte tecnológica, por isso que escala startup, né, que é a partir da tecnologia. Uma startup é uma empresa nascente com base em inovação tecnológica, que gera a escalabilidade. Então, a partir daí, nós temos uma aceleradora. Então, geralmente, dentro de uma aceleradora, uma startup, uma empresa nascente fica pouco tempo, né? Porque ela chega a receber alguns investimentos, o próprio investimento da aceleradora, como investimentos de investidores anjos ou depois em séries A, B, C, como VCs. Nossa, que legal. Eu tenho umas ideias aqui pra startup. Legal. Que eu não vou falar não, tá, gente? Porque eu vou... Senão vou porque a ideia é compartilhada e não aplicada não tem dono, né? Tem dono. Então todo mundo usa. Pode chamar o Fabiano no PV. É que assim, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, mas eu sou uma pessoa muito criativa. Legal. E eu descobri depois de muito tempo, tá? Porque eu achava que criativo era quem, sei lá, sabia desenhar, sabia esculpir, sabia... Depois que eu fui estudar muito, que eu falei, eu sou criativa, eu não sabia. Dessas viajadas, né? A Vera me traz de volta pra realidade direta, ela me pega pelo pé e fala, chão. A gente só tá 25 anos juntando na sociedade, como parceiro. Uma vida. Tudo, né? Ela já sabe até meu olhar, né? Quando eu fecho assim o olho, ela fala, ai meu Deus, começou a viagem. Fabiano, nesse ramo de startup, o que você vê assim como desafiador? Porque hoje também, eu não sou tecnológica, mas hoje em dia parece que as crianças nascem com algum chip de tecnologia instalado neles. Então tá vindo uma crescente, uma possibilidade muito grande. O que você vê como desafio ainda para essa geração que está chegando? Principalmente para essa geração que nós estamos falando, talvez a geração Z, né? E nós já temos empreendedores dessa geração Z, que são dos nossos filhos aí. A gente sabe que o principal problema é o comportamento, né? A parte técnica e tudo mais a gente pode adquirir a partir de cursos, assistindo um curso online, fazendo uma faculdade, um curso técnico, né? Ou buscando a partir de mentorias, né? Mas a experiência, a sustentabilidade é difícil. E como essa geração é uma geração que tem passado por algumas crises que nós passamos, mas passado e não tem uma solidez na sua experiência de mercado, ela é muito volúvel. Então, uma sociedade hoje é uma juventude que quer alguma coisa muito rápido e tudo é descartável. E quando nós nos deparamos com isso, né, a gente tem que ter uma certa consistência para diversas validações dentro de uma startup. E quando essa juventude se depara com isso, ela não tem paciência. E aí a gente enfrenta o problema comportamental. Então, já chegou, né, depois da pandemia, muitos fundos, VCs principalmente, muitas aceleradoras, investidores anjos pararam de investir. Por quê? Porque estava meio que banalizando o mercado de startup. As pessoas estavam entendendo que, tipo, cara, eu tenho uma ideia, tenho um PPT, é uma startup agora, né? Antigamente até tinha gente que recebia investimentos, altos investimentos em PPTs. Por quê? Porque, na verdade, investimento em startup é o investimento com maior risco, mais do que bolsa de valores. Porque nós não investimos simplesmente no produto ou serviço que está sendo apresentado, mas do potencial que ele tem de crescimento. Por isso, vocês que são contadores, vocês sabem que nós analisamos ali um fluxo de caixa descontado, nós vamos fazer um cálculo de múltiplos ali comparativo, para quê? Para que a gente possa falar assim, o que vai ser daqui 2, 3, 4, 5 anos essa empresa. Então a gente está acreditando no potencial. Essa juventude, ela acha que ela vive muito na hype. Não estou generalizando, tá? Mas muita gente entra, né, achando que startup é uma coisa muito fácil, não deu certo, já estou mudando já e não tem aquela consistência, né? Eu brinco muito com a minha esposa falando, né, ela é da geração Y também, mas ela tem a cabeça de geração X, mais tradicional. Que esse é o real comportamento. E ela fala, eu falo sempre com ela o seguinte: a gente tem que criar a nossa filha para que ela possa ter a vivência no analógico, para que ela possa errar bastante também. Porque é em cima disso que ela vai ter a experiência e vai saber o que é certo. Como que eu sei o que é certo se eu não sei o que é errado? Então ela tem que passar por algumas coisas também que são dolorosas. Crescer dói. Então a gente sabe muito bem que é importante passar por essa sustentabilidade. A gente sabe o quanto é difícil chegar a um determinado patamar.
E, e essa juventude, né, eu já tive alunos, inclusive, que são influenciadores renomados hoje, claro, lá atrás eles passaram. Eles comeram o pão que o diabo amassou, de fato, né? Hoje eles sabem o valor de tudo que eles oferecem para os filhos. Mas esses novos jovens hoje, não, eles acham que é fazer alguma coisa, não deu certo no TikTok e tal, já se frustra, entram em depressão, né? Já começam ter um comportamento totalmente imediatista. E é justamente esse é o grande problema dessa nova geração de startups. Porém, nós, graças a Deus, temos muitas empresas tradicionais, nós chamamos de CVC, né, Corporate Venture Capital, que estão investindo e trazendo algo um pouco mais tradicional. Então, trazendo também esse olhar e essa governança de fundadores, de pessoas que já são conselheiras. É alinhar, né, a experiência de um com a fluidez do outro. Perfeito. Olha, há uns 8 anos eu participei de um evento na Prefeitura de Guarulhos, onde estavam se dizendo que não conseguia jovens para o mercado de trabalho porque eles não sabiam preencher uma ficha de cadastral. Levavam o pai para poder dizer o que era uma UF. Aí eu falei, meu Deus, tá, como que vai trabalhar? Como que vai saber o que é um CFOP, né, dentro de um escritório, uma conta contábil e tal. E aí, eu lembro que na época estava secretária de Cultura, de Educação, e eu falei, posso te dar uma sugestão? Ela falou, pode. Eu falei, por que você não pega a galera que tá lá na terceira idade, que acabou de se aposentar, que tá desesperado porque não tá acostumada a ficar em casa, foi forçada, porque há 8 anos atrás as pessoas eram forçadas a se aposentar. Ela foi forçada e traz essas pessoas para ensinar. Eu não conhecia a terminologia mentoria há 10 anos. Então eu falei, traz esses daqui que são 60 a mais para ensinar esses que são 15 menos. Porque um vai ajudar o outro, vai dar toda essa vivacidade que os 60 a mais têm e estão em busca de continuar alimentando e trazer essa experiência. Eu acredito que eu dei uma ideia ali de vida, mas que a startup traz isso que essas empresas que você está falando fazem, né? De misturar isso, essas gerações, porque o tradicional realmente faz diferença. O analógico, né? Nós somos uma geração privilegiada, que conhecemos o digital e conhecemos o analógico. Perfeito. Trazer isso para os novos jovens é desafiador, porque eles não querem. É chato, é coisa de mãe, coisa de vó, coisa de velho, tá me enchendo o saco. Mas dentro dos negócios vai fazer diferença também, né? Faz diferença. E saiu um estudo agora mais recente que não somente startups, mas as empresas estão contratando 50 a mais. Eles estão buscando pessoas, por quê? Porque por causa da taxa de turnover, de rotatividade dentro das empresas. Outro estudo também da UEM, que fala que essa geração Z, ela vai ter de 4 a 6 carreiras simultâneas. Eu recebo às vezes uns currículos lá, a gente recebe e eu vejo a pessoa fazendo 3 formações ao mesmo tempo. Eu falo, gente, como consegue? Eu fiz uma por vez e quase surtei. Mas eu acho que tem umas coisinhas meio fracas ali e tal. Mas é por isso, eles não conseguem nem decidir algo, né? Uma coisa por vez. Justamente, é a superficialidade que a gente fala, né? Então, é o que talvez está acontecendo já em alguns países europeus, que é a sociedade líquida, né? A gente vive na superficialidade e o que, tipo assim, o que é bom para mim hoje, daqui a algumas horas já não é bom, eu mudo muito rápido. Cansa rápido aquilo, né? Gente, perde o interesse. A coisa mais legal do mundo agora já não é mais. É justamente, parece passar o feed. Então, eu estou passando ali e a nossa vida não é isso. Não é assim. Né? Então, isso aí é muito importante. As empresas começaram a buscar pessoas mais velhas, até por conta de que elas... Toda a contratação é um investimento. Uhum. Então a gente contrata, faz toda uma cultura organizacional, explica, faz uma capacitação para depois a pessoa ir embora. Não, então eles estão contratando pessoas mais experientes, mais velhas ali de idade também. Para quê? Para que eles saibam que essas pessoas não vão ficar saindo, pulando de um emprego para o outro. Né? Então, e aí há uma grande força das universidades hoje capacitando esses profissionais para uma mente mais empreendedora, porque é uma coisa que lá no passado a gente não tinha. Então, eu costumava falar de 10 anos para cá, que não existiria daqui a um tempo espaço para quem não for empreendedor. Aí todo mundo fala, poxa, mas eu não quero abrir um negócio. Você não precisa de abrir um negócio. Uhum. Você pode ser um intraempreendedor. Você tem que ser uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora dentro de uma organização.
assim que você vai assegurar o seu serviço. Assegurar o serviço mesmo, não o emprego. Porque a área da empregabilidade está acabando. O que nós estamos vendo hoje, depois da pejotização, é a era do serviço. Hoje nós somos especialistas de alguma coisa, por isso nós somos contratados. Na Caleb isso é legal, porque na Caleb a gente tem a galera de 17 a 65 anos. Olha que legal. É uma diversidade, vai ali, tem todas as gerações. De vez em quando a gente vê uns choques. Aí a gente traz de volta. Modelo profissional, né? Que é o PJ. Sim, e é muito legal esse encontro de gerações, que muitas vezes a gente tá no meio, né? Eu tô na metade, eu não tô nem no 17, nem no 65, eu tô na metade do caminho. E às vezes eu falo, não, aí ele tá totalmente certo. Aí eu falo, não, agora é ele, agora eu volto. Então é muito gostoso mesmo isso. E sei lá, gente, vivencia. Experimente. Não é assim, nenhum jovem presta, nenhum idoso presta. Porque eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, as pessoas falavam, com 40 anos a gente não consegue trabalhar mais. E eu pensava, nossa, mas é daqui a pouco. Como assim eu não vou conseguir trabalhar mais? Aí agora tá voltando pro mercado de trabalho a galera 50 a mais. Então, nada é fixo, né? Nada é eterno. Tudo é moldável, tudo acontece. Inclusive nas empresas, nos investimentos, nas startups. Quando se começou a falar em startups, era uma coisa que, assim, que as pessoas pensavam, isso daí é lá no Vale do Silício. Só tem lá, no Brasil não vai ter nunca startup. Aí do nada você fala, não, mas minha empresa é startup? É. Você fala, eu posso buscar investimento, eu posso buscar investidor. E aí é uma outra dor que a gente muitas vezes vê, né, Vera? Até mesmo nos nossos clientes, de as pessoas elas preparam para apresentar seus produtos e seus serviços, mas nunca para vender suas empresas. E não estou dizendo vender, entregar e ir embora. Vender e buscar investimento. Vender e ter um valuation, vender e ter um plano de negócio. É esse tipo de investimento. Dentro dessa questão das startups, eles já sabem que tem que fazer isso ou também descobrem no processo? Eles vão descobrindo no processo, mas a gente, a gente tem uma comunidade lá chamada Movie Hub, e a base foi educação. Então nós começamos a criar diversos cursos lá, inclusive queremos convidar vocês para fazer cursos para nós lá. Não é só para startup, é para pequenos e médios empresários também. E uma das primeiras foi basicamente essa, trabalhar questões de valuation, planejamento financeiro, né? Até porque todo mundo que a gente mentora, a gente já dá essa visão. Como que você pensa na sua saída da sua startup? Como que você pensa num ciclo de perpetuidade? Você, mas calma aí, Fabiano, estou começando agora. Eu falei, não, mas eu tenho que entender por quê? Porque são rodadas de investimento que você vai buscar e são ciclos que você vai passar. De crises ou não, mas você vai passar por algum momento e você vai estar muito bem planejado, que é basicamente o que o Sebrae ensina, né, fazer o planejamento e tudo mais, que não deve ser nada estático. Para startup que inovação tecnológica, muito mais dinâmico ainda. E então nós buscamos sempre essa educação inicial, né? Então todas as startups que nós estamos acompanhando agora com mentoria, né? Algumas que saíram lá de um faturamento de 20, 30 mil reais mês, né? De MRR, ou estão faturando mais de $500 mil, né? De MRR, que hoje já estão buscando, inclusive, fazer um fundraise para um M&A, né? Estão pensando ali numa venda aproximadamente quando chegarem no valuation de 200, 300 milhões. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente já tem que começar a pensar. Por quê? Porque isso dá segurança, inclusive, para o investidor também. Só, eu estou colocando um dinheiro aqui porque eu sei que ele quer chegar nos 200, 300 milhões. Eu sei que momento que vai ser a minha saída, quantos X eu vou fazer também. Então, para o ecossistema, de uma forma geral, desde o do conselheiro, o mentor, o investidor e o próprio empreendedor, dá uma segurança para todo mundo. Então, fica transparente para todo mundo aquela questão das métricas e tudo mais. Então é muito importante que a pessoa tenha esse planejamento e saiba os seus momentos. Você sabe que quando nós fomos participar, eu fui participar como mentora lá, antes eu tinha conhecido a questão da startup, né, que era para receber investimento e tudo mais, passava por toda uma mentoria ali. E aí eu comentei com a Soraya, e ela já com o produto, ela falou, não dá pra gente colocar lá o nosso produto lá? Dá, mas você vai precisar participar das mentorias, porque não é assim, só jogar lá e acabou. Porque o negócio até então é seu. Então você tem que mostrar, se você não investir no seu próprio negócio, como que eu vou querer que você investe, né? Perfeito. Então, aí eu falei pra ela, aí ela falou, por este momento a gente já tá numa outra pegada, tá em toda uma agenda completa e tudo mais. Falei, e que bom que a gente já sabe o caminho,
Então, a próxima é só dar uma melhorada no nosso produto que até então estava aqui e depois ir nas mentorias, né? Aí teve uma segunda rodada na questão das mentorias e tudo mais. Eu trouxe alguns clientes que foram, inclusive, participar da mentoria enquanto startup e também do Smart City, né? Dos 2 projetos. E eles estavam lá e participaram tudo. Não tem um que não fale do quanto que ele foi melhorado no próprio produto. Enquanto pessoa, sabe? Assim, tipo, não é para este produto em si, é para mim e eu vou aplicar nesse produto, né? Foi sensacional. Aí ela de novo perguntou: Vera, como que ficou lá? Eu falei, menina, nós ainda não estamos com agenda. E para isso acontecer, você precisa se dedicar. Não tem como a gente mandar um representante. Então, se o produto é nosso, a ideia é nossa, a gente que vai ter que trabalhar em cima disso. Porque depois a gente replica para um colaborador, para um sócio, por sei lá. Mas antes somos nós. Ela, tá bom. Deixa eu... Isso que eu nem tô lá, hein? Mas... tô falando que ela me traz de volta pra terra. Mas aí eu consigo divulgar para ela, compartilhar. E até mesmo o que foi aprendido lá, eu trago para dentro do nosso escritório contábil. Porque, gente, não é perdido. Aqui o conteúdo de hoje, você vê que eu dei uma paradinha e fiquei te observando. Falei, tô pegando aqui, opa. Fazendo download, né, velho? E a gente vai aplicar. Então, acho que para vocês que têm nos acompanhado nos outros episódios, nesse também, gente, anotem. Se você não tem o hábito de anotar, então grava. Ou bota lá de novo pra ouvir. Que isso é sensacional, né? Eu sou da caneta, gente. Eu também. Participar de aula, tô com um caderno lá anotando. Depois eu posso não lembrar onde eu anotei, mas eu lembro o que eu anotei. Justamente, mas vocês sabiam que fazer o registro, né, por anotações, desenho, alguma coisa assim, esquemas, é um princípio da memorização. Né? Não é a decoração, mas a memorização, né? A decoração é tipo uma memória RAM, né? Você desligou o computador, perdeu a memória. Perdeu. Agora no Winchester ou HD você vai salvar de fato. E quando você salva é porque você registrou de fato ali. E em algum momento da sua vida está no seu inconsciente, você vai lembrar. Isso às vezes a gente vai fazer reunião até com a equipe. Ou vem alguém tirar alguma dúvida comigo, eu já pego um papel e uma caneta. Falo, eu só consigo te explicar desenhando. Uns desenhos nada a ver, né? Porque eu não sei desenhar nada, mas eu risco aqui, risco ali. E depois, às vezes, passa meses. Aí a pessoa vem de novo tirar a mesma dúvida. Eu lembro o desenho que eu fiz enquanto eu explicava. Então, eu fiz um risco pra cima, um risco pra baixo. Às vezes, tenho 15 coisas anotadas, tô no telefone e faço um círculo. Daquele círculo, eu sei que eu tenho que resolver tal coisa. Então, realmente, pra mim, funciona desse jeito. Gente, olha que eu esqueço o nome, eu esqueço o rosto, eu esqueço... Se eu anotasse mais essas coisas, acho que eu não esqueceria tanto. Mas as coisas que eu anoto funcionam. E você sabe, Fabiana, que tá partindo para uma pergunta que a senhora quer fazer desde o início da nossa entrevista. Porque o modelo da startup, o modelo de negócio, e quando a gente trabalha ele bem, a gente vem para a questão do pitch, de como elaborar muito bem, né? Aí não foi só o pitch do elevador, né? Que foi o que eu te convidei lá. Mas para tudo isso, para entregar valor para quem é aquele que está assistindo, né, em si. E depois de um segundo momento, que você vai nos orientar com relação a estruturar um pitch para o investidor, quando eu tenho um produto que eu sei que aquilo vai revolucionar no mercado, porque eu acredito naquilo, e tem outras pessoas que acreditam, então é através do pitch que eu faço isso, é a gente ver, depois de toda essa estruturação, como que a gente leva na frente de um investidor. Bom, esse processo é chamado de processo de fundraising. É o processo de captação, que a gente busca estruturar, né? Então a gente estrutura desde uma one page mesmo, uma página simples ali com os principais resumos do que você tem, né? E assim, é mais ou menos o que você falou. Desenha aí para mim agora a sua empresa numa página. Se você demorar para desenhar, você tem dificuldade de entender o que é o seu negócio. Ah, não, eu desenhei aqui, já escrevi, mas tem que ser sucinto. Então tem que ser numa página apenas. Então se você consegue colocar numa página ali e fazer com que outras pessoas que estão conosco aqui entendam, opa, o seu negócio é vendável. Está próximo de um product market fit, de um encaixe perfeito com o mercado. É como se eu falasse assim, ó, o mercado está entendendo. Né? No marketing a gente fala muito, né? Quando a gente lecionava marketing, falava assim, se você assistir um comercial e a pessoa não entendeu, é porque o produto não é para ela. Né? Mas hoje a gente fala assim que com o marketing agressivo você cria um produto e se a pessoa não entendeu é porque muitas das vezes você também não está colocando os elementos corretos para que a pessoa possa entender, até mesmo porque com a tecnologia está ficando tudo mais complexo, né? Então as pessoas acabam entendendo outras coisas. Então sim,
colocou o one page, fez um pitch deck, né, que é um pitch de investimentos ali, você fez, por trás disso você tem o quê? Todo um planilhamento ali, onde você tem fluxo de caixa projetado, você tem tudo aquilo que se pede depois numa due diligence, numa auditoria. Então você vai ter ali suas certidões, o contrato que vocês têm de parceria, sócios, fornecedores e tudo mais. Isso você só abre depois, a caixa preta você só abre depois de uma assinatura de NDA. Então, diante de um investidor, você vai fazer um funil de vendas. Nesse funil de vendas, você vai começar a entrar em contato com diversos fundos, investidores anjos, aceleradoras, dependendo do seu estágio. E vai marcando reuniões. Aquilo que vai avançando, você vai colocando para frente. O que não vai avançando, você vai colocando os feedbacks. Por que não avançou? Se voltam em outro momento, numa outra rodada, vocês deixam ali dentro desse funil. Avançando, você parte para um NDA, onde você assina com o investidor, e aí sim, num presencial talvez, você abre a caixa preta. Ele vai querer saber de números e tudo mais. Mas dentro desse processo todo, o que a maioria dos empreendedores erram é que eles chegam despreparados. É como se eu chegasse aqui, né, no Boss Mind aqui, sem saber o que era o podcast. Sem saber o que vocês fazem, sem saber quem vocês entrevistam, sem saber o local, como que é. Então, antes de chegar aqui, eu pesquisei sobre vocês, assisti alguns podcasts de vocês. Opa, calma aí, é bem descontraído. Então, eu sabia todo o formato para que eu pudesse chegar aqui. Então, é a mesma coisa. Então, eu tenho que saber, esse investidor, ele investe nesse tipo de startup? Ele investe no B2B, B2C? Ele investe em startups nesse range, né, nesse tipo de cheque também? Talvez não, é um investidor. E aí a gente acaba queimando largada, buscando investidores que não faz sentido para aquela captação no momento. E aí isso, de certa forma, a gente fica um pouco queimado no mercado. Porque eu falo assim, a Vera, né, vocês estão buscando aqui uma captação, mas vocês não sabem o que vocês querem, porque vocês não pesquisaram sobre o nosso fundo. Então, esse primeiro contato sempre tem que ser muito bem ajustado, né? E esse ajuste mostra a competência que o empreendedor ou a empreendedora tem em frente a uma captação. Nossa, que legal. Falando em captação, vamos falar dos tubarões? Vamos lá. Eu falei que ela ia entrar nesse, que era a parte... Gente, Shark Tank, coloca aí nos comentários. Se você assiste, coloca eu. Coloca um dedinho, um tubarão, um peixe, qualquer coisa. Coloca aí pra saber que você assiste Shark Tank. Eu assisto... Desde sempre, aliás, assisto desde a versão americana. Eu gosto bastante, eu assisti aquele O Sócio, gente, também era outro que eu falava, nossa senhora, meu Deus, isso aqui é rabada bem dada. Eu gosto muito. Ou eu desisto, eu sigo. Ou vai dar certo, ou eu vou vender coco na beira da praia. Como eu falo, que às vezes eu falo, ai gente, eu tô pensando em beber coco lá em Maceió, pra Jussara, vender coco. Então, só que eu fico tão nervosa, Fabiana, parece que eu que tô apresentando. E às vezes eu nem gostei do produto da pessoa, e eu falo, eu sou tão racional, eu gosto de números, eu gosto disso, mas eu acho que eu teria uma dosinha de falar, não quero, vaza. E aí eu fico nervosa, me coloco no lugar dos outros. E pra você, como que foi estar no Shark Tank? Assim, desde a primeira vez que você falou, vou analisar uma empresa aqui, e o primeiro sim e o primeiro não. Bom, trabalhar ali nos bastidores, ali na avaliação, antes de chegar nos tubarões, é muito gratificante, porque a gente aprende muito. Principalmente porque a produtora traz ali, né, mais ou menos a expectativa de cada tubarão que vai fazer parte, né, a gente não, o pessoal, o público não fica sabendo quando começa a divulgar, né, quem vai fazer parte daquela edição. Mas eles trazem ali dos tubarões, aqueles que possivelmente vão participar, quais são as expectativas, que tipo de empresa, qual o tamanho do cheque que eles querem e tudo mais. E aí eles falam assim, e a gente tem que seguir mais ou menos isso. Então, tipo, ter a mesma rigidez, muitas das vezes, que o tubarão tem na apresentação dele ali. Então, a gente tem ali uma pré-avaliação, né? Aí vem o Brasil todo. Então, eu lembro que na época da pandemia a gente fez isso online,
né? Então, foi um pouco mais difícil a gente ter esse tete-a-tete, de ver a parte emocional também, né? Em vários lugares de pessoas que vinham muito distante, até a internet era um grande dificultador, né? A questão de conexão, mas é muito gratificante, por quê? Porque eu falo que o programa Shark Tank, ele é mais do que um programa de avaliação, de compra, né, de parceria, de visibilidade, né, que é o que todo mundo vê. Vai dar uma visibilidade para mim, mesmo que eu não receba o sim dos tubarões ali, né, o aporte. Mas é um programa de entretenimento e é um programa de educação, porque a gente conhece muitos termos, a gente vê, e mais do que isso, é aquilo que nós começamos falando aqui. Tecnicamente, talvez muita gente como vocês já conhecem termos que são utilizados ali, mas a parte comportamental, que você mesmo acabou de falar, essa é o que pega mais, que é o que o mercado mais nos cobra, que é a parte comportamental. Quando você recebe um não, né, e às vezes um não que talvez para você é meio humilhante, como que você se comporta ali, né? Quando você é pego de surpresa por algum dado que você deixou passar, né, que você não estava preparado ali, como que você se comporta? Então, esse comportamento, isso é o que a gente leva para a nossa vida e o que isso faculdade nenhuma ensina, né, curso nenhum ensina. Então, é a vivência, é a experiência. Por isso que eu tenho certeza, o Shark Tank é um grande programa, um programa que ensina muito, educa muitas pessoas, embora seja um programa assim que tem muita coisa engraçada também ali e tudo mais, né, mas só que é um programa que, de fato, é educativo. Então, para mim foi um grande privilégio, uma grande satisfação ter participado ali nas 7 primeiras temporadas como avaliador. E como foi o primeiro sim? O que você sentiu? Tipo, eu vou investir mesmo, porque esse daí vai... Não, quando a gente acompanha as gravações ali do pessoal ali, que o pessoal fala, não, sim, ali a gente vê a emoção, né, do empreendedor, da empreendedora ali, assim, é muito gratificante, né, porque você vê que a pessoa está com a vida ali, né? É a vida dela no negócio ali. Então a gente sabe que são sonhos, a gente está trabalhando com sonhos. É muito difícil você desvincular isso. Então, de certa forma, você acaba entrando junto também, você achando que, tipo, você entra no negócio junto, né? De cabeça. Eu vejo as reações, e eu acho que o que a gente, enquanto investidor, que você falou da questão, como que ele vai lidar com não, com a rejeição e tudo mais. Acredito que quando todos estão fazendo avaliação, o que pesa mais é isso. Porque a pessoa vem empolgada, falando, eu cheguei aqui, agora eu vou dar. Mas é tipo, não dá para você. Mesmo que o produto em si daria, ou dá para investir uma segunda vez, porque ele tem que remodelar, mas a reação dele conforme a ação que nós tivemos de falar um não, sim, ou melhore aqui, ou não dá para investir, né? Acho que em todos os negócios, independente se tem investidores ou não, a gente precisa fazer isso. Se eu estiver fazendo algo lá na frente e aquilo está muito empolgante para mim, que é o que aconteceu no começo da nossa contabilidade. Era o nosso bebê, 100%, maravilhoso, perfeito. E aí de alguém falar que aquilo não funciona. Você faz que nem mãe, né? Depois que a gente entendeu, enquanto empresária, que nós criamos a empresa não como filho, né? Então a gente tem que tratar ela como já um adulto, aquele que vai dar retorno para os outros e tudo mais. E aí nós fomos mudando o nosso comportamento com relação a isso. Identificamos o que a gente faz? Replica para os nossos clientes, replica para os nossos mentorando, quando a gente está dando consultoria também. Claro, sabemos de tudo? Jamais. Porque tem momento que você fala, nossa, vai dar, e foi, errei. Vamos lá, vamos me corrigir, porque eu errei nessa parte aí, mas dá tempo de corrigir. Então, acho que isso é muito importante, ver as reações e como lidar com as reações. Não somente a pessoa que recebeu não, ou precisou fazer, é nós, enquanto avaliadores, né? Que eu participei de outras mentorias, onde eu também avaliei produtos, serviços e também a pessoa, que foi um outro projeto que eu estava fazendo parte. E você também vê essa questão poxa, e agora? Mas eu não posso passar a mão na cabeça porque o produto dele vai ajudar muitas outras pessoas. Então, não agora, eu entendo que só vai ser por uma correção. Não vai ser para um não para sempre, ele vai melhorar. Só que como você divulga isso para a pessoa, não sabendo o quanto que ela está emocionalmente, se ela está abalada, não está, é uma coisa louca para quem é avaliador. Perfeito.
E um ponto interessante que você levantou é com relação à questão quando nós falamos da emoção. A emoção, ela sempre está vinculada a alguma coisa que você já tem um carinho especial. E se o carinho especial está no produto, está errado. Né? Que é o que o Thales Gomes mesmo diz sempre, né? Ele fala que não se apaixone pelo produto que você está fazendo, mas pela solução que você está resolvendo, ou pelo problema que você está resolvendo ali. Então, quando nós falamos se apaixone pelo problema que você quer resolver, é porque o problema ele vai a partir do problema ele vai surgir diversas outras soluções, versões, atualizações, novas features e tudo mais. O produto ele vai passar. O Reynolds, o fundador do LinkedIn, ele mesmo disse: se você não tem vergonha do produto que você lançou tarde demais. Então é outro ponto que fortalece o que nós temos que focar no problema que estamos resolvendo, porque o problema ele vai gerar diversas soluções, diversas atualizações. Já a solução, né, ela vai ter que ser moldada, principalmente quando nós estamos falando do mercado de tecnologia. Nossa, legal. Antes da gente ir pro nosso boss moment. Já deu sinal, foi. Já. O Rodrigão já sinalizou ali com mãozinha no rosto. Qual é a diferença de uma boa ideia para um negócio escalável? Bom, eu vou ter ser um pouquinho meio polêmico aqui Manda com relação à questão da boa ideia. Eu não acredito em boa ideia, assim, a princípio. Posso acreditar num bom projeto, porque a ideia não vale nada, né? Ideia como nós falamos lá tem um filme até legal, Fome de Poder, dos irmãos McDonald's, né? O Ray Kroc, ele fala o seguinte, né? Parafraseando ele: uma ideia não vale nada, execução é tudo. Quando eu executo é porque eu já testei, validei alguma coisa desse produto. Então eu já tenho. Por isso que muita gente que chega e fala: pô, Fabiano, eu já tive muito ao longo desses 15 anos pessoas que chegam e falam: pô, Fabiano, precisava de uma mentoria sua. Só que eu não vou passar a ideia, porque senão você pode copiar, pode passar para alguém e tal, pode vazar. Eu falei assim: mas então fica com você essa ideia aí, né? Esse pensamento aí. Porque na verdade hoje a ideia não vale mesmo. O que vale é quando eu executei, testei, mesmo que analogicamente. Então, assim, quando eu falo de um bom projeto, por exemplo, para um negócio de sucesso, hoje o principal ponto aqui é a transpiração, é o quanto eu tô ali bem hands-on mesmo, mão na massa, ou skin the game, né, com a pele no jogo ali, de cabeça. Eu já peguei diversos empreendedores que, por um determinado momento, né, não vigiando, quase caíram. Por exemplo, uma moça que nós investimos, ela acabou colocando até seu patrimônio ali e tal. Por um determinado momento, o empreendedorismo de palco talvez ali chamou a atenção e ela estava muito focada em palestras. Ela deixou um pouquinho a operação. E aí a startup começou meio que quase cair, ela voltou a tempo. Então, assim, é muito preocupante isso, porque quando as pessoas entram no ecossistema de startups, de empreendedorismo de uma forma geral, né, elas podem se confundir. Falam assim: poxa, agora eu sou estrela. Mas você é estrela de uma startup que nem fatura bem ainda, né, só porque recebeu um investimento. É importante que você tenha um track record, né, que basicamente é o que nós falamos no início também, dessa nova juventude, né, meninos ali brasileiros que saíram, foram para os Estados Unidos, fizeram uma saída altíssima de um banco, por exemplo, né, com 22, 23 anos cada um. Poxa, né, o que não sobe na cabeça de uma pessoa assim, se não tem um acompanhamento de mentoria, de psicólogos, de profissionais ali que realmente falam: olha, segura aí, vai com calma, né, para que vocês consigam buscar outros track records, outras métricas que validem de fato vocês no mercado, né? Então, assim, entre esses dois pontos eu vejo sempre isso, é o quanto o empreendedor está disposto a correr risco, senso de risco, de urgência, de ele estar ali com a cabeça no negócio mesmo, a qualquer preço, porque é isso. O maior investimento não é do investidor, é da pessoa que está empreendendo. Sabe que esses dias, semana passada, eu estava conversando com uma mentoranda nossa sobre sociedade. E aí eu falei: você é uma sócia produtiva ou você é uma sócia investidora?
E ela falou, eu não tenho dinheiro para colocar na empresa, então eu estou colocando no meu trabalho. Falei, então, quanto que o seu trabalho estaria valendo hoje no mercado de trabalho? Perfeito. 25 mil reais. Falei, então você está investindo por mês 25 mil reais na tua empresa. Não é com dinheiro, mas é com força de trabalho. Perfeito. Então, se você for converter uma conversa de adultos com seus sócios, você tem que trazer, ou você me traz 25 mil reais em dinheiro, já que é meio a meio para todo mundo aqui, ou você traz um trabalho que equivale a esses 25 mil reais por mês. Ou você vem trabalhar para mim. Ou você vem trabalhar como funcionário e eu sou o dono da empresa. Aí ela falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Eu falei, pois é, porque um dos maiores investimentos, um dos mais difíceis de investimentos de a gente ter, é quem conhece do negócio e trabalha no negócio. Porque você conhecer superficialmente do negócio do outro é fácil. Eu conheço pra caramba do negócio dos meninos aqui de edição. Não sei editar um vídeo. Mas de longe eu sei fazinho. Agora, e pra colocar a mão na massa? E pra fazer aquilo acontecer? Então, isso daí é uma coisa que as pessoas têm que ter essa ciência mesmo. Que às vezes, quando a gente pega, principalmente que você passou pelo Sebrae, você deve ter escutado muito isso dos pequenos e médios empresários. Qual é o maior problema? É dinheiro. Nem sempre. O dinheiro é resultado ou a falta dele. Mas se é a falta, é porque no caminho tá faltando alguma coisa para você executar. Perfeito. Então, essa colocação foi sensacional. Amei porque trouxe totalmente validando. Eu adoro validar nossas ideias com quem já tá lá na frente, com quem já alcançou resultado. Então, é muito bom isso daí de saber que eu não tava louca. Mentorando. Durante aquela mentoria tava sendo válida. Você quer fazer mais alguma pergunta ou posso Não, pro pode. Boss Moment? É que agora ela é a menina do inglês. Olha, eu tenho uma dificuldade com inglês. Sim, o povo fala, não fala que tem dificuldade porque você vai ter. Eu falo, gente, desde criança. Era a única matéria na escola que eu passava raspando. Eu tenho um inglês próprio, eu canto todas as músicas em inglês, mas é um inglês só meu, ninguém mais entende. E perfeito na mente, né? E na minha cabeça eu sei exatamente, então tá perfeito. Aí a galera coloca aqui os quadros Boss Moment, que é pra eu falar, que é pra eu aumentar meu nível de inglês. É um bate-bola, eu te faço uma pergunta de frente com Soraya. É isso, sem pensar muito e vai embora. Um livro que todo empresário deveria ler. Negócios como Missão, Negócios como Missão. de Michael Bayer, um empresário americano. E por quê, assim? Porque ele traz à tona, e não é um livro religioso, ele traz à tona a nossa intencionalidade de existir de fato. Nós somos vocacionados, nós temos um propósito aqui na Terra, temos um relacionamento talvez mais fora do que dentro da família, né? Ficamos mais fora do que dentro, e tudo que nós fazemos temos que ser com excelência. Independente a quem, se é para ganhar ou não. Nesse caso ele traz que todo negócio, né, e todo movimento hoje, seja de startup, de empreendedorismo de uma forma geral, tem virado para isso. A intencionalidade é que as empresas sejam empresas focadas em impacto social, impacto ambiental. Então todo negócio é um negócio de missão. Sensacional. Que resumo, hein? Já estava curiosa pelo nome, agora pelo resuminho já vou. Eu também gosto. Uma frase ou ensinamento que você leva para a vida. Se tudo vai bem, algo pode estar errado. Parafraseando Linkin, que é um sul-coreano, quando ele fala de sair da zona de conforto. Quando tudo vai bem, é porque às vezes tá bonitinho, tá redondinho, né? Talvez eu estou ali, poderia crescer muito mais, mas eu estou satisfeito com isso, né? A gente tem o potencial de crescer muito mais e não crescer para enriquecer, ficar bilionário, não. É crescer para que a gente possa impactar outras pessoas também, impactar o nosso bairro, a economia. Então, eu acho que sair sempre da zona de conforto é o momento que a gente sempre tem que estar pensando, vigiando para isso, para que a gente possa sair da zona de conforto. E isso pensando até mesmo no mundo espiritual. Nossa, concordo total. Quando a coisa está tudo muito tranquilinho, eu falo, é uma coisa errada. O diabo não atenta quem tá do lado dele, né? Eu falo, opa, tô em cima do muro. Você conhece a história de estar em cima do muro, né? Eu falo, vou descer, peraí que não tá legal, não. Uma decisão que mudou tudo. Continuar caminhando com a minha esposa, que na verdade foi minha namorada, minha noiva, né? Então nós estamos há 24 anos juntos, mas foi ela que me deu a base
para nossa família hoje, né? Porque por mais que a gente trabalhe, a gente tem que ter sempre uma boa retaguarda, uma boa base. E hoje nossa família, a minha família, a minha esposa, a minha filha, é a minha base. Então, continuar caminhando com ela desde o meu primeiro curso, foi ela que escolheu. Ela falou assim, Fabiano, nós estávamos namorando ali. Ela falou, você tinha que fazer esse curso. Eu falei, mas sou japonês, tem que fazer tecnologia e tal. E o curso que eu estava escolhendo foi o curso que, naquela época, pelo Estadão, foi tido no Brasil o pior curso. Nossa! E aí eu fui fazer administração, né, por escolha que ela falou, não, você tem que fazer, porque é uma visão mais ampla, tal. E estudei e fui crescendo, então todas as coisas, eu costumo falar, ela é minha mentora, minha conselheira, tudo que eu preciso ali, e por quê? Por ser mulher, né, mulher tem aquele sentido, né, a intuição, isso é muito bom, então, para mim, eu acho que ter escolhido ela ali, ter escolhido caminhar com ela, né, e ela ter me aceitado, para mim é a melhor escolha. Ela fez um ótimo investimento. Olhou, falou assim, esse daqui vai dar negócio. Deixa eu investir nesse homem. Peguei na planta, depois a gente resolve. Mas vocês estão vendo, homens que estão nos assistindo, escutem as suas mulheres. Não fica com esse negócio de cabo de guerra, brigando. Ai, não, eu que tenho razão, eu que tenho razão. Cara, casal é junto. Ou vocês vão juntos, ou vocês quebram juntos. Então... Escuta, gente. A gente fala demais, né? Até falei pra Vera esses dias. A gente fala 3 vezes mais do que os homens, porque a gente tem que ficar repetindo. Então, escutem. Se você tivesse que começar do zero hoje, o que faria diferente? O que eu faria diferente? Talvez... testaria mais, seria um pouquinho mais agressivo. No começo não fui tanto, embora eu tinha uma frase e usava até pouco tempo, falei assim, eu venho de família bem humilde, então não tinha nada para perder, então eu vou correr o risco, não tem nada a perder, né? Mas assim, e muitas das vezes que eu poderia avançar algumas coisas em negócios para ajudar também ecossistemas, eu me retraía, né? Parte disso também pelo processo de depressão que eu passei, né? Então acabei não avançando muitas das coisas, mas talvez seria isso e cuidar melhor, né? Hoje eu sinto na pele, né? Um pouquinho daquilo que eu não cuidei da minha saúde, né? Desde novo eu sempre dormi muito pouco, em torno de 4 horas ali mais ou menos, é um cochilo, né? Na verdade. Então isso hoje eu sinto falta, né? Então, talvez cuidar um pouquinho mais da saúde e ser um pouquinho mais agressivo em outras coisas que eu poderia avançar. Sensacional, gente. Fabiano com vocês. Viu? Boss Moment não é tão difícil. É facinho. Bom, Fabiano, primeiramente, obrigada. Foi um prazer te conhecer presencialmente, né? Não só lá. Pega esse, não pega esse. A torcida. Eu torcia em casa pelas coisas. Então foi um prazer te conhecer, aprender. Vou ouvir, vou reouvir, vou assistir, vou anotar e vou aprender já. Até nem vou apresentar a ideia pra ele, porque primeiro eu vou melhorar a forma de apresentação, pôr na folha. Que é pra gente comprar, já aprendi. Então eu vou falar assim, pega seu papelzinho, dobra aí e guarda. Que quando você melhorar, você volta. Exatamente. Então, perdendo meu tempo. Então, muitíssimo obrigada mesmo por compartilhar com a gente, por ter essa generosidade de compartilhar aqui com a gente. Boa sorte lá no The Best Speaker. Obrigada. Vamos em frente. Pra você também. Obrigada. Vamos em frente e vamos nos divertir também, né? É verdade, enquanto as coisas estão caminhando, o importante é apreciar a paisagem, né? É isso aí. Galera, obrigada a você também que nos acompanhou, esteve com a gente aqui nesse mais episódio. Eita! Cérebro, processa. Em mais esse episódio. Beijo, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.